Agora é a hora que muita gente se atrapalha. É a hora do triângulo. Nossa seção 3. Nesse vídeo, eu fiz o cálculo lendo de cima para baixo. Eu provavelmente vou postar um vídeo lendo de baixo para cima para começar com a leitura do trapézio. Conselho: nunca façam a leitura de forma que comece o trapézio. Sempre tente começar pelo triângulo, que acaba ficando mais fácil. Então, nesse caso, a gente vai fazer a leitura de cima para baixo, né? O corte foi aqui. E vamos encontrar os valores para a nossa normal, cortante e momento fletor. Quando você lê o pórtico de cima para baixo, você tem que imaginar ele como uma viga. Então, vira a folha, olha de lado e faz de conta que você está fazendo a leitura. Ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nesse caso, da esquerda para a direita. E você vai ter normal, sempre saindo, sempre tracionando, cortando para a esquerda e momento no sentido horário. Então, vamos fazer os nossos cálculos. Detalhe importante: nós sabemos que nós vamos precisar da área do triângulo para fazer o cálculo dos nossos somatórios, tanto de forças quanto no momento. Só que quando a gente faz um corte aqui, a gente acaba perdendo a medida da altura desse triângulo. Nós não vamos ter mais uma altura precisa. A gente sabe que ele começa em 0 e vai até 2. Mas a partir do momento que eu corto, eu não sei mais quanto vai ser essa altura. Vai depender do ponto que eu esteja olhando. Então, a gente vai encontrar uma função que nos dê a altura desse triângulo em função de x, certo? Então, a gente vai fazer uma espécie de equivalência de triângulos. Nosso triângulo completo, ele tem uma altura aqui de 4,5 e uma base de 2. Então, x, que é nossa distância, está para 4,5, como w, que é a nossa altura, que nós não sabemos quanto é, está para 2. Fazendo meio pelos extremos, nós vamos encontrar que w vai ser igual a 2x sobre 4,5, cortou aqui, desculpa, e w vai ser igual a 0,45x, ou seja, essa é a nossa função da altura do triângulo, certo? Então, vamos voltar lá para o cálculo. Guarda essa informação da altura, porque a gente vai precisar usar. Vou fazer somatório das forças em y e encontrar minha normal, porque agora minha normal está em y. Então, adotando para cima positivo, eu vou ter menos N3, que é nossa normal, menos 8 vezes 1, que é a nossa força aqui. 8 de base vezes 1. Lara, mas em x não entra aí não? Não. Nós estamos analisando essa seção daqui até embaixo. Então, isso aqui, essas distâncias não são mais desconhecidas para a gente. Só o que é desconhecido são esse trecho aqui, que vai alterar. Eu vou pegar ele de 0 até 4,5 em altura. Mas aqui eu conheço tudo. Então, o retângulo entra normalmente, certo? Então, eu vou achar N3 igual a menos 8. Achei nossa normal. Somatório das forças em x para encontrar a cortante. Nossa cortante entrou negativa, porque eu adotei para cima positivo. Então, menos V3 mais carga triangular. Vamos lá. Base, que é 0,45x, que é essa altura aqui, tá vendo? Vezes a altura, que é x, que é o valor que está variando, sobre 2. Fiquei confuso, não entendi. Recapitula. Gente, nós temos um triângulo.
Esse W vai ser nossa nova altura aqui, essa distânciazinha aqui, entendeu? E essa altura aqui vai ser x, que vai variar de 0 até 4,5. Então, base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2, igual a zero. Achamos nossa cortante igual a 0,225x ao quadrado. Momento. Vamos lá. Meu M3, certo? Adotei horário positivo. Então, M3 aqui, mais encontramos o valor dessa força, essa força triangular, sendo 0,225x ao quadrado. Então, força vezes distância. Qual vai ser a distância? X é o todo, dividido por 3, que vai ser mais ou menos aqui. Concentrando a nossa carga, nós vamos ter a força em 1/3 da base maior. Então, x sobre 3 vezes 0,225x ao quadrado, que é a nossa força concentrada, a área do triângulo, mais 8 vezes 1, 8, nossa força retangular, e 1 a distância. Como assim a distância, Lara? Se essa base toda tem 8 metros, e você concentra ela, e ela fica em 4 no centroide do retângulo, daqui para cá dá 1 metro. Como eu disse, todas essas distâncias são conhecidas. Só são desconhecidas esses pontos, né, de 0 a 4,5 em altura, porque é o que a gente está calculando nessa seção. Fazendo as substituições, encontramos 3 equações. Quando meu ponto for 0, minha cortante é 0. Quando meu ponto for 4,5, minha cortante é 4,5. Quando meu momento for 0, meu ponto for 0, meu momento é menos 8. E quando meu ponto for 4,5, meu momento é menos 14,8. Então, agora a gente vai para a parte dos gráficos. Nos gráficos, nós temos o seguinte sentido adotado. Quando a gente tem uma viga, no gráfico de normal e cortante, sempre em cima é positivo e embaixo é negativo. E no momento, em cima é negativo e embaixo é positivo. No pórtico, eu particularmente costumava olhar como uma viga. Eu virava a folha e fazia o gráfico, né, traçava como se fosse uma viga. Então, eu também vou ter aqui positivo, negativo. Se tivesse outra barra aqui do pórtico, seria positivo fora e negativo dentro. Aqui, positivo, negativo e positivo. Esse é o gabarito que vocês têm aí na apostila. E faltou um sinalzinho aqui, tá? É negativo esse valor. Então, achamos nenhum valor de normal, todo é zero para esse trecho do pórtico. E aqui, onde tem aquela carga triangular, nós achamos uma cortante constante, né, no valor de menos 8. Menos 8. Bateu com o gráfico. Ok. Vamos para os demais. Aqui, na primeira seção, nós encontramos essas equações para cortante e momento e achamos que quando nosso ponto for em 0, nossa cortante vai ser 0, e quando nosso ponto for em 5 metros, nossa cortante vai ser 5, certo? Aqui, na nossa seção 2, encontramos que quando o ponto for esse, 0, nós vamos ter o valor de 0 também para a cortante. E quando for o ponto 3 metros, nós vamos ter um valor de menos 3 kN da nossa cortante. E na carga triangular, né, a gente encontrou que nesse ponto aqui nós vamos ter um valor da cortante em 0 igual a 0 e em 4,5 igual a 4,5.
certo? Por arredondamentos. Quando a gente substituir o valor aqui na equação, nós vamos encontrar 4 ponto alguma coisa, que é aproximadamente 4,5. No gráfico do momento fletor, nós achamos os valores 0, menos 12,5, 0, menos 4,5 e menos 8 e menos 14,8. Essas discrepâncias são questões de arredondamento, porque, como vocês puderam ver, é uma fração bem grande, então vai ter que arredondar, então vai depender do arredondamento. Arredondem sempre para mais, como a gente está falando de estrutura, o ideal é que sempre arredonde para mais. Detalhe, aqui a gente vê uma reta e aqui uma parábola. O que é que vai determinar se eu vou ter uma reta ou uma parábola no meu gráfico? A minha função. Por isso que eu arrastei elas para cá. Na parte daqui de cima do pórtico, nós encontramos funções do primeiro grau, como vocês podem ver. Então, por isso são retas. Quando chegou nessa parte aqui da carga triangular, a gente achou uma cortante com uma função de segundo grau, ou seja, uma parábola. Parábola positiva, meu A é positivo, ou seja, a concavidade da minha parábola é para a parte positiva do gráfico, certo? Cheguei aqui, diagrama de momento. Então, funções de segundo grau, parábolas, meu A negativo, então a concavidade vai estar voltada para o lado negativo do gráfico, certo? E aqui, na carga triangular, nós encontramos um A também negativo e é uma função do terceiro grau, ou seja, é um trecho de uma parábola também. Por isso fica dessa forma aqui, com a concavidade virada para o lado negativo, porque nós temos um A negativo. Então, gente, essa deve ser a resolução final, certo? Que vocês devem apresentar cálculos e os gráficos. E é isso. Qualquer dúvida, mandem lá no WhatsApp e eu vou tentar postar ainda hoje a leitura como se fosse um trapézio, certo?